Futebol é uma caixinha de surpresa. Em time que tá ganhando não se mexe, hein? Não tem mais bobo no futebol, se liga aí. São 11 contra 11. Empate fora de casa é vitória. Começou! Agora na Rádio Bandeirantes, resenha, futebol e humor. Oferecimento NET, a banda larga da NET deixa todo mundo super poderoso. Assine já. E Tenda Atacado, a sua economia tem endereço certo. Confira em tendaatacado.com.br. Resenha, futebol e humor. Eles chegaram, invadiram, ocuparam. Romão Laurito, Guilherme Palese, Emerson França e os intrusos. Resenha, futebol e humor. Corinthians foi roubado, Corinthians foi roubado, Corinthians foi roubado, Corinthians foi roubado, Corinthians foi roubado. É brincadeira, velho. É retardado, Corinthians é retardado, Guilherme é um tarado. É brincadeira, velho. Eu já quero logo de cara, às 19h04 eu tô errado. Tá certo. Me liga pro ministro futebolístico. Então porque não pode, velho. Já tá da hora de colocar tecnologia da Atena. Tecnologia, não é? Eu não vejo a hora dos juízes brasileiros fazer isso aqui, velho, ó, esse sinal aqui que é o quadradinho que da nem tela. na Copa das Confederações, da Atena. Velho, tá funcionando. Então o gol de Portugal não foi adulado, velho. E os caras ficaram bravos, velho. Não ficaram, velho. Por quê? A tecnologia tá lá à disposição para que você possa, não é, ser justo. Porque não é justo, velho, igual o Corinthians, não é? O jogo que sempre marca. Tá vendo? Não é brincadeira. Aí tá lá e pede, o juiz vai lá, apita, porque aquele quarto árbitro não serve pra nada, pô. Calma, ó o coração. Não é? Aí vai infartar logo. Enfim, ó. É esse sinal que eu quero ver, ó, o quadradinho da tela. Me põe da tela. Muito boa noite, desculpa de eu estar nervoso uma hora dessa, também eu quero que se dane. Buenas noites, senhores, está começando mais um Resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes, de segunda a sexta-feira, sempre às 7 horas da noite, comigo, Romão Laurito, Guilherme Palese, Emerson França, os intrusos, molecote, e o nosso gordinho saliente que causou esse final de semana. Não se falava em outro assunto nos grupos dos amigos. Não quero falar sobre esse assunto. Pula. Mano, você sabe aquela história do... Esse cara aprontou. Emerson, você que é um cara inteligente. Não sou. Você é um cara culto. Diz aí. Aluga pé com ele, vai ficar enchendo de elogio, parceiro. Você quer, Dr. Hyde e Mr. Heikil. Que é isso aí, velho? Rima importada, velho. Eu não lembro. Você, ouvinte, me ajude. Era aquela história do cara que toma aquela fórmula e ele... Eu posso falar? E ele vira um monstro, vira um monstro. Mas ele tinha duas identidades. É, sim. Era o doutor Mr. Hyde e doutor... Não, mano, é o Pink e o cérebro, velho. Aí, vamos falar o português, claro. O Capelanes fez cocô na balada, pronto. Mano, como é nojento, velho. Meu Deus do céu, mano. Você tá louco, mano? Vamos falar um bagulho desse no ar, velho. Para. Vamos retomar o assunto, até porque o Datena deixou na marca do pênalti. Datenão. Porque a parada é a seguinte, Capelanes. Estávamos falando, atenção, não torcedor. Boa noite ainda. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, buenas noites. É o que tem, né? Atenção, torcedor corintiano. Salve o Corinthians! O torcedor corintiano agora poderia estar comemorando mais uma vitória. Não estaria preocupado caso o Grêmio vença com a liderança do Brasileiro, se tivéssemos o uso da tecnologia, a exemplo do que está sendo feito na Copa das Confederações. E esse negócio de tecnologia é uma coisa tão louca, Capelanes, que eu tava assistindo o jogo do Chile e aquele primeiro gol do Vargas, que foi anulado, do Vargas. Sotaque, hein? Você gosta? Que isso, adorei. Quer que eu fale de novo? Fala um pouquinho mais baixo, vai. Vargas. Nossa, velho, que isso, vai. Ovulei. E aí, foi lá domingo? Onde? Não, é verdade. Eu fui e depois, logo em seguida, fui pro Morumbi fazer o jogo de São Paulo. Nossa, que você fui pro jogo Eu fui fazer a cobertura, né? Perfeito. Depois eu fui pro jogo do Tricolor. Eu não entendi essa...
Você tá com algum tipo de brincadeira com o time de Não, São mas Paulo? como assim? Eu fui de manhã lá e depois eu fui trabalhar à tarde, né? Tá. Pô, como assim? Aí, Cara, eu fui, velho. Cada boy gostoso, não tinha? Nossa, vai ser louco. Troca de Não, saliva, não, os caras não. Você é louco. Não, nada disso. Eu fui pra curtir a festa mesmo. Cada trombudão. Ah, meu Deus, por que eu não posso ir? Porque eu sou homem, eu não posso ir. Porque eu sou heterossexual, eu não posso ir. Já falei. Balada GLS, parada gay, mano. É o ponto pra passar o carro na mulherada, velho. Não eu tem não concorrência. admito Zero. vocês falarem essa coisa. Olha. Chega. 999-04-87-56, Bandeirante. Diga lá, meu querido resenheiro. Nossa, que fim, moleque. Fala, Romã. Oi. Daniel Palmeirense da Moto. Aí, Daniel. É o Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Aí, ó. Obrigado. Mas é isso Dr. mesmo. Jekyll tomava fórmula e virava o Mr. Hyde. Aí, ó. E já cansei de falar, cara. O Corinthians não é roubado. É só restituição. Abraço. Ó, nada como uma audiência diferenciada, culta. Aluga pé com ele Muito também, velho. Você tá, mano, vai, muito saco dos caras hoje, velho. Mano, Muitas posso falar? graças ao nosso ouvinte pela informação. Eu não teria paz espiritual até não saber disso. Puxou um assunto comigo e você não Aí. terminou, velho. Então, mas eu vou retomar. Então retome. Eu vou retomar, porque mesmo no gol do Vargas, com auxílio da tecnologia, pra mim, não tava impedido não, pra mim tava na mesma linha, pra mim foi mal anulado. A resenha de arbitragem vai continuar. O bom é que vai dar uma diminuída. Isso é excelente. Vai, cara. óbvio que vai, cara. O árbitro Agora, vai apitar sem aquela pressão nas costas dos caras. Eu tenho né? uma teoria pra acabar com esses erros de arbitragem. Tem muita gente que fala o seguinte: ah, mas não precisa de assistente, de bandeirinha. Eu acho que precisa de bandeirinha. Mas tinha que ter, por exemplo, o quarto árbitro, ou o delegado do jogo, ou o outro árbitro também, já que eles colocam árbitro adicional. Gente, hoje tem sexteto de arbitragem, hoje tem quinteto de arbitragem, você entendeu? Eu acho que daria pra você fazer um esquema pra acabar com o erro de vez. E não é que reduzir, é acabar com o erro de vez. Qual esquema? Dá pra você fazer, é que assim, dá pra tomar o programa inteiro pra gente falar sobre esse assunto, mas vou dar um exemplo que eu tava conversando até com o Claudio Zaidan durante o fim de semana. Se você, como é que é, Zaidan? Braz Manuel aí. Se você, por exemplo, o jogo do Corinthians e Cruzeiro, perfeito, foi Corinthians e Cruzeiro na Arena, que o Corinthians saiu 2 vezes na cara do gol, o juiz ele acabou parando com impedimento, situações claríssimas de gol. Deixa o lance prosseguir, deixa o lance acontecer, o árbitro assistente tá lá, ele levanta a bandeira, perfeito, se ele achar que foi, mas o lance segue. O lance seguindo, depois um outro árbitro já no mesmo, assim, simultâneo, vai estar no mesmo horário, no mesmo momento, analisando a situação. No vídeo. Analisando a situação de uma maneira rápida, como por exemplo foi nessa última paralisação da Copa das Confederações, 45 segundos apenas de paralisação. Sim. O que não deixa o jogo parado, Esfriar. até porque o jogador fica 2 minutos no chão fazendo cera e nada acontece. Então não é desculpa para não ser dinâmico o futebol. E aí depois você retoma o seu pensamento junto com o árbitro, já que eles têm o ponto eletrônico, e você conversa e resolve a situação num palito. Não tem nenhuma confusão. Isso é um exemplo. Existem vários outros exemplos. Por exemplo, é muito mais eficiente você colocar esse tipo de recurso do que o árbitro adicional, o assistente que fica atrás do gol, olhando se a bola saiu pra linha lateral ou linha de fundo. E isso não tá resolvendo, e muitas vezes. E não tá resolvendo. na moral. A bola muitas vezes sai na cara do cara e o lance é tão rápido, aquele bololô em cima, que o cara não vê. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, a CBF é tão patética, essa entidade que cuida da arbitragem é tão patética, que ao invés de os caras colocarem árbitros que estão começando atrás do gol, porque aí o árbitro, Sangue no zóio, né? mesmo sendo uma posição ruim dentro de campo, o cara vai ter um tesão danado pra fazer aquilo, entendeu? E dar oportunidade Mostrar. pra nego novo fazer. Eles botam árbitro que apitou clássico, velho. proposital, Mano, bota árbitro bom. O cara entra em campo pra fazer aquela função, ele prefere, mano, tomar tapa na cara, velho. Sim. Não Entendeu? prefere não, porque ele recebe pra isso. Mas será que eles não se sentem? Mas eu entendo o que o Guipa tá falando. É sorteio, mas Mas o que ele tá falando é verdade. Eles se sentem igual figurantes em filme e novela. Tal, Capela, você Querendo não ser pode. ator. Capelanis, você não pode colocar um se liga, árbitro. fala bobagem. Um árbitro da FIFA, um árbitro que tem currículo pra fazer essa função, irmão. Se os caras Você tem que são ser da legal, FIFA cara, e você estão tem nessa que- função e erram, imagina os caras que não são, por eles exemplo, e erram. Eles Por falta de porque tão atenção. fazendo com uma vontade. Eu não sei, É Guipa, claro. não dá pra julgar. Não. Você não pode julgar o caráter do cara. Não, você não pode fazer Eu isso. tô julgando o caráter. Como não? Você tá Claro jogando? que não. Claro que não. Lógico que você tá. Lógico que Você não. tá jogando o caráter do cara, que ele
faz de qualquer jeito que ele não tá fazendo direito. Irmão, eu tô dizendo o seguinte, se a entidade da arbitragem fosse séria, ela trabalharia com hierarquia. Um árbitro que é FIFA, um árbitro que apita jogos grandes, não pode fazer a função de planta em clássico. A função de planta, porque aquela função é a função de um planta. Aquele juiz que fica atrás do gol, ele é uma planta. Ele é uma planta, é uma samambaia. O cara que apita clássico, ele não pode fazer a função de samambaia. Pega a moleque que tá apitando Série B e bota pra fazer aquela função. Vocês podem ter certeza que esses árbitros vão errar menos. Pode ter certeza. Vai de graça, tio. Vai de graça. Vai achando que eu tô bom. Meu, não mexe na ração do cara. Posso falar uma coisa rapidinho aqui? Vou dar um exemplo que ninguém fala aqui. Quando é o Corinthians, todo mundo fala. Mas quando é São Paulo, quando é Palmeiras, quando é Santos, quando é Flamengo, ninguém fala. O Flamengo tem que falar. Ontem, por exemplo, teve um pênalti mais escandaloso em cima do Lucas Prato. Eu tava do outro lado do campo, o Ferretti estava na frente e o árbitro adicional estava um pouco mais à frente que o Ferretti, obviamente. O Ferretti estava atrás da placa de publicidade e o cara estava na frente. Meu, o lance foi a 1 metro do árbitro. A 1 metro. O Leonardo Silva se debruça, pula praticamente em cima do Lucas Prato, antes de fazer o cabeceio. Até o Zaidan falou que foi pênalti, eu vi no lance, pênalti na cara larga. E o juiz adicional, ele tá lá, parado que nem uma estátua, que nem fazendo fotossíntese, só recebendo luz e água. Você entendeu? Então é o seguinte, eu não entendo e eu concordo com você nessa questão. Se o cara tá lá pra não fazer nada, então não o coloque. Porque você gasta, por exemplo, dinheiro pra levar um cara lá, pelo transporte, etc e tal. No que o Guipa falou no início do programa, eu concordo com ele. É uma coisa que serve pra qualquer situação profissional, quando você bota um funcionário pra fazer uma função a qual ele está acima dela. Claro. O cara ele vai desmotivado. Romã, desculpa, isso é uma balela que você tá falando, com todo o respeito que eu tenho por você, e é imenso meu respeito. Não é profissional, mas, então, Romã, deixa eu te falar. Então o cara... Então, tá, não é esculachei. Então é o seguinte, você tá apresentando o programa aqui, certo? Certo. Imagina aqui nas ondas do rádio, acontece alguma coisa, eu começo a estagiário no lugar do molecote. Aí tudo bem. Aí zoou. Não, mas é esse exemplo. Programa. Esse exemplo que ele tá dando. Você entendeu? Agora, já vamos ao extremo, a hora que você quiser, parceiro, na porta da sua casa. Imagina. Romã, você hoje vai fazer o resenha, só que a sua função hoje é o seguinte, é falar assim, you go! Você tá louco? Não, aí não, peraí, baixar muito. Eu não tenho nem o nome na vinheta do programa, então não tem que querer nada. Vai ter que fazer? You go! Mas a pergunta é, por causa que você não tem o nome na vinheta, você deixa de ser menos profissional? De maneira alguma, porque sou profissional. Mas é o que ele tá falando. Não, ele está falando o contrário. O que ele falou? Que o cara que tá sendo árbitro adicional, que fica lá que nem uma planta, como vocês classificaram, fazendo fotossíntese, ele tá lá fazendo o quê? Produzindo clorofila, etc e tal. Se o cara é profissional mesmo, justamente. Você entendeu? Então, já que no caso a gente tá fazendo comparação do desenho, eu tô dando exemplo, eu não tô nem aí se meu nome tá na vinheta, se eu participo do programa, eu quero participar, é óbvio, tá louco, né? Porque é mó resenha, que é mó da hora. Mas eu quero deixar claro o seguinte, se eu tenho que fazer uma outra situação, se eu tenho que apenas produzir o programa, editar, ficar parado olhando pra uma cara de idiota que nem um molecote fica fazendo nada olhando pra vocês, eu vou fazer, porque sou profissional. E a verdade é essa aí, com a mesma motivação? Com a mesma motivação, irmão, porque sou profissional. Eu e você não podemos ser comparados. Se você quer comparar um árbitro FIFA que é colocado pra fazer a função de planta, de quarto árbitro, é a mesma coisa pegar o Milton Neves e botar o Milton Neves pra fazer produção. Eu pergunto uma coisa pra você. Então vamos lá, não é hipócrita, não vou te perguntar uma coisa então, que você é tão inteligente que você não tá pensando desse lado. O árbitro hoje, não sei se vocês sabem, vocês devem saber, ou mínimo, que o árbitro de futebol não é uma profissão. Perfeito? Não é uma profissão árbitro de futebol. Começar, né? Só pra começar. Perfeito? Tá errado aí. Sim. Tá errado aí. Não vou entrar nesse mérito ou demérito. Aí eu pergunto, o cara pra trabalhar é a base de sorteio. Se o cara só for árbitro de futebol. Ao sorteio. Se o cara só for árbitro de futebol e tiver somente esta, entre aspas, pseudo profissão que não é, e o cara não trabalhar no mês, ele não tem um ganha-pão pra levar pra sua família. Se ele tiver filho, ele não vai ter o que dar pra comer. Perfeito? Então você acha que o cara, o idiota, o idiota no bom sentido, prefere ficar parado que nem uma planta, como vocês classificaram, recebendo a grana ou em casa bundando? Mas então que faça o serviço dele, né? Mas eles estão tentando, Emerson. Como não, cara? Vontade. Então liga pro cara ver se tá fácil. Liga pro cara aqui. Vai no WhatsApp da aqui, velho. 87 56, diga lá, resenheiro. Boa noite aí a todos do Resenha Futebol e Humor. Boa noite. Boas noites. O Guipa tá certo no que ele tá falando aí, ele tá falando do fator motivacional, ele não tá julgando o caráter de ninguém, é motivação, pura e simples motivação. E motivação não tem dinheiro que paga.
Abraço, André de Santos. Não tem dinheiro que paga. Não tem, não, imagina. Um abraço pro André. E aí, mano? Que abraço que é, rapaz? Ué, nosso ouvinte, o André. Tô brincando. Um abraço. É porque você, né, nesses programas que você apresenta, ninguém te manda abraço. Mas a gente aqui manda. Aqui a gente manda. André, de Santo André. Forte abraço, obrigado pela audiência. Eu não tô falando de alegre, tio. Eu tô falando com propriedade. Você já foi juiz? Não fui juiz. Você é procurador? Não fui juiz. Lá da Casa Grande. Não fui juiz, mas já ouvi. Mano, eu vou matar esse moleque, velho. Eu não fui juiz, mas já ouvi de juiz que é chato pra burro fazer aquela função. Claro que é. Se você pega um jogo, Corinthians e Palmeiras, chega pra um árbitro da Série A3 do Campeonato Paulista e fala, lindão, é o seguinte, você vai ter oportunidade da sua vida. Sabe aquela função de planta? Você vai fazer aquela função. Mano, o cara não vai tirar o olho do jogo. Ainda assim o cara erra. Não vai errar, vai errar menos. Não, velho, vai errar menos. Pelo amor de Deus, tem um monte de árbitro barbado. Imagina o Weber Roberto Lopes tendo que ficar em planta lá. O cara vai ficar pensando nos nudes que a amante mandou. Aí eu pergunto pra você, já pergunto pra você que você é um cara inteligente. O que você acha que o cara... Nem eu, mas eu vou fazer o quê? Tem que fazer média. Eu pergunto pra você o seguinte, Guipa. Você acha que o árbitro hoje, independente da questão motivacional, o cara prefere estar que nem uma planta tomando sol na cabeça e recebendo grana ou em casa fazendo absolutamente nada? Irmão, esses árbitros que tem currículo, eles são escalados em todas as rodadas. Imagina, Guipa, o cara fica um mês sem... Imagina, o cara fica às vezes um mês sem trabalhar. O árbitro que é bom não fica. Bom, eu vou dar um exemplo. Você viu uma vez o Wagner Tardelli, que era bom árbitro, ficou um mês e meio sem apitar, e aí? Tivemos, porque ele se envolveu numa lambança. Ele se envolveu numa lambança. Mandar um abraço pro Gabriel Gasparotto, que tá na audiência, goleiro do Santos. O que aconteceu? Deixa eu dar um grande exemplo pra vocês aqui, ó. Vou dar um exemplo pra vocês. Olha como a CBF é despreparada. E essa entidade piada aí que cuida de arbitragem também. Jogo Flamengo e Fluminense. Vocês souberam que teve uma troca de árbitros, né? Sim, ele sentiu a coxa. O árbitro que estava apitando nunca havia apitado um clássico. Nunca. E o quarto árbitro que estava fazendo a função de planta, pra quem não sabe, ele já tinha apitado vários clássicos, inclusive apitou a final do Campeonato Paulista. E aí? Qual que é o critério? É sorteio. Desculpa, não tem que ser sorteio. Mas o árbitro bom tem que apitar. O árbitro que é bom, o cara que tá preparado, que vive o melhor momento, ele tem que apitar. E os caras que são prego, que estão começando, tem que fazer a função de prego que tá começando. Eu cheguei aqui na Bandeirantes, mano, eu não cheguei apresentando o programa Horário Nobre. Eu fui comendo pelas beiradas, velho. Você ficava gritando gol, não ficava também, a mesma coisa. Não, o meu foi diferente. Agora, lindão, desculpa, velho. Você pega um árbitro FIFA e bota o cara pra fazer a função de planta, é pegar um Cláudio Zaidan e botar o cara pra decupar programa. Não é isso, velho, desculpa. Mas ó, eu vou fazer, cara. Não é isso, cara. Eu quero deixar claro o seguinte. Eu não vou também. Pra você melhorar a arbitragem, Zaidan, tô falando sério. Pra você melhorar a arbitragem, você não tem que ter esse discurso. É o seguinte, Gui, eu concordo com você nessa questão. Mas você tem que simplesmente profissionalizar e dar estrutura pro árbitro. Claro. Hoje em dia, talvez, pra mim, é a minha opinião. Fato, mas eu vou dar um exemplo. Eu vou pegar um exemplo do Thiago Duarte Peixoto, por exemplo, que foi o cara que deu o cartão vermelho pro Maicon, mas era deu pro Gabriel, mas era pro Maicon. Cartão amarelo, o Gabriel já tinha, etc. E tal, aquela confusão. Sim. Eu entendo que no momento ele poderia ter sido um cara um pouco mais fechado, que não preferiu ouvir o quarto árbitro, não quis ouvir jogador, tava convicto com a decisão. Só que você vê, cara, que é um cara sério, apesar de tudo, de ter sido classificado por todos como mau caráter, como ladrão. Não. Mas as pessoas vivem de emoção, Romã. O futebol é movido por emoção. A pessoa não tá nem aí se o árbitro é boa gente, se ele tem família, se ele trabalha, o que ele faz depois. Quer que o resultado no momento. Só que como você vai cobrar de um cara que não tem estrutura? É muito fácil cobrar só do árbitro, é muito fácil cobrar só do treinador, quando você esquece dirigente. A gente já fala do São Paulo também. Só colocam no negócio do Rogério, dos jogadores, ninguém fala de presidente, ninguém fala de diretor. É muito fácil classificar os caras que estão expostos à mídia. A verdade é essa aí. Só pra finalizar o assunto de arbitragem. Muito chato esse assunto também, velho. Fato é, a tecnologia tem que ser colocada no futebol e eu, quando a CBF resolver colocar a tecnologia, não vou dar os parabéns à CBF, assim como não vou fazer campanha parabenizando a FIFA, porque tênis já tem tecnologia, vôlei, basquete e o futebol com um monte de incompetente comandando, porque só tem incompetente, quiser me processa. E hoje aqui é grana, né? É tua, velho. Na CBF, na Federação Paulista, na FIFA, os caras demoraram uma vida pra colocar a tecnologia. Então vá pro raio que o par da FIFA não estão fazendo mais nada que obrigação. CBF outra porcaria. Eu quero que vocês se lasquem. É isso aí. Capelani, você tava no Morumbi? Tava. Atenção, torcedor São Paulino. São Paulo! Daqui a pouquinho esse é o Resenha Futebol e Humor. Resenha Futebol e Humor na Rádio Bandeirantes.
resenha, futebol e humor na Bandeirantes. Oferecimento NET, a banda larga da NET deixa todo mundo super poderoso. Assine já. E Tenda Atacado, a sua economia tem endereço certo. Confira em tendaatacado.com.br. Muito bem, senhores, estamos de volta. Esse é o Resenha Futebol e Humor aqui pela Rádio Bandeirantes, de segunda a sexta-feira, sempre das 7 às 8 da noite. Comigo, Romã. Você não menospreze o nosso programinha. Comigo, Romã Laurito, Guilherme Palese, Emerson França, os intrusos, Molecote e a Peppa Pig. Depois do Molecote, mano. Nossa, você tá tirando, gira por Deus. Você menospreza. Não menospreza, Molecote dá valor. Manda aí um e ao gol. Baixa a trilha um pouquinho. Nossa, velho. Mano, sabe o que é mais nojento? Ele encosta a boca no microfone, na espuma do microfone, velho. Essa espuma tem mais bactéria, mano. Com certeza. Nossa, do que... Bom, promessa é dívida. Aqui a gente mata a cobra e mostra o quê? O pau. João Paulo Capelanes, você estava no Morumbi mais uma vez. O nosso querido Rogério Ceni amarga uma derrota em casa, dessa vez pro Atlético Mineiro, 2-1. São Paulo jogou melhor, perfeito. Teve mais Até quando? Não, ok, só quero deixar claro o seguinte. Não é assim. Eu gosto de ter uma frase que o Tite falou uma vez, o Rogério já falou e, se eu não me engano, o Carille também já falou. O Cuca também. Quando você perde, nem sempre tá tudo certo, e quando você perde, e quando você ganha, nem sempre tá tudo... Não. Eu entendi. Você entendeu? Quando você... porcaria. Mas é uma boa frase. Quando você ganha, nem sempre tá tudo certo. Quando você perde, nem sempre tá tudo errado. Perfeito? Perfeito. Neste caso, o São Paulo teve mais volume de jogo, mais oportunidade, saiu perdendo a verdade 1-0, mas empatou, teve chance de virar, e não só uma chance, várias chances. Teve um pênalti que o juiz não deu pra equipe do São Paulo. Ainda assim, vamos falar o seguinte, falhas individuais. Aquela pegação de pé do Lucão, no Lucão, você que tava lá, foi cruel mesmo? Não, Romã, não é que foi cruel. Tem que pegar no pé, é ruim. Não. É ruim, tem que pegar no pé. Desculpa, peraí. Não Agora quer, fala sério. não quer pressão. Não é isso. Vai fazer yoga, vai trabalhar falou no já no programa. Você já falou no programa que gostava dele. Você já falou aqui no programa que achava que ele era bom jogador. Guipa, na boa, velho. Você vai fazer isso. Não, vocês estão tirando, não, né? Dá paciência pra ele, que era um cara que se fosse pra outro clube ia brilhar em outro grupo. Não, peraí. Vamos lá. Eu disse o quê? Aqui nesse mesmo microfone, que era um jogador jovem e que não tinha psicológico pra jogar no São Paulo, que deveria ser emprestado, que as ganhar uma cancha lá. Injustas. Nunca. Você falou, velho. Que a crítica é injusta nunca. Você falou. Lucão é fraco, velho. Você falou. Você teve um discurso diferente, mas eu não vou me basear em cima desse discurso. Isso. Vamos focar nas críticas. É ruim. Críticas no Lucão. As críticas, se você quiser, o torcedor ele paga ingresso caro, ele toma chuva na cabeça, fica exposto ao sol, ele faz o que ele quiser. Se ele quiser criticar o Rogério Ceni, o presidente, o raio que o parta, ele faz. Agora, em cima do Lucão, perfeito. Porque é um cara, e a gente não tá aqui criticando, eu coloquei isso no Twitter. Boa noite. Não tá... Boa noite. O quê, rapaz? A gente não tá criticando aqui. É o Chazão. Cala a boca, eu te amo. Já te avisei. É verdade, tu é uma bronca. Eu vim aqui avisar ao vivo. Verdade, desculpa. Eu acho o seguinte, a gente não tá criticando aqui a pessoa, Lucão, até porque nem o conhecemos, o torcedor tampouco, estamos criticando o desempenho do Lucão, que é muito fraco, não é de hoje. Até aí, ok. Rogério Ceni apostando em Wellington Nem, em Cícero, até quando? Esses caras, cara, esses talvez não tenham motivação pra jogar no São Paulo, porque o Wellington Nem que chegou a peso de ouro, um cara que, nossa, mudou o patamar, é um outro jogador tecnicamente diferenciado, não mostra absolutamente nada. Esse é uma planta em campo. O Cícero, não sei se está fora da posição, acredito que não, porque no Fluminense jogou nessa mesma função. Não consegue desempenhar o melhor futebol dele. Então é o seguinte, será que o problema é o treinador ou será que o problema é o jogador? Eu acredito que sejam os dois. O Rogério Ceni por apostar em peças que não conseguem render e os próprios jogadores não estão rendendo. Agora, eu estou aqui para colocar, mano, que nojo, velho, vazou no microfone. Eu tô aqui para deixar claro o seguinte, a diretoria comandada pelo presidente Leco, esses sim são talvez os principais culpados. Primeiro, porque não dão a cara a tapa. O presidente Leco
ele é bom pra aparecer antes de eleição, pra falar. Depois tá eleito, aquela coisa toda, fica no ar-condicionado, não dá. E a gente não quer que ele fale com a gente quer que ele fale em coletiva, que ele fale em outra TV, que ele fale em outra rádio, que ele pelo menos se exponha e ele explique principalmente pro torcedor o que está acontecendo, porque é muito fácil colocar na conta do jogador e colocar na conta do treinador. As contratações, pode ter certeza que não só o Rogério Ceni, a diretoria também fez e está fazendo e precisa dar depoimento em questão de respeito ao torcedor. Só que isso eles não têm peito pra fazer ainda. Bom, vamos lá. Na minha opinião, maior culpado pela crise, porque o São Paulo sim está em crise, eliminado de 3 competições que estava disputando, é o único time grande do futebol brasileiro que disputa apenas o Campeonato Brasileiro neste momento. Está maior culpado, em 13º. maior culpado, chama-se Rogério Ceni. Não? Rogério Ceni é o maior culpado por essa situação complicada que o tricolor paulista passa. Eu gostaria que João Paulo Capelanes e os nossos ouvintes apontassem um jogador que estava no São Paulo em 2016 e que evoluiu sendo treinado por Rogério Ceni. Que evoluiu sendo treinado por Rogério Ceni? Renan Ribeiro. Ah não, Renan Ribeiro nem teve oportunidade em 2016. Mas estava no elenco. Respeito, mas não teve oportunidade. Ué, mas não foi o Rogério Ceni que o bancou? Mas peraí, não foi... Júnior Tavares. Não, Lindo, peraí, Júnior Tavares. Mas peraí, você quer participar do programa, velho? Quer? Já tem o DRT no Grêmio, só um minutinho. Aonde eu quero chegar, Capelanes? Muitas críticas em cima da diretoria, por conta que o São Paulo tem muitos defensores do Rogério Ceni, muitas críticas em cima dos jogadores que lá estão, e os defensores, eles não param e pensam que nós tivemos um exemplo na nossa seleção, seleção brasileira. Dunga e Tite. Exato. O time que o São Paulo tem, com os jogadores que o São Paulo tem, tinha obrigação de estar jogando um futebol melhor. Obrigação. E o técnico é culpado porque não consegue extrair o melhor desses atletas. Só o técnico. Diretoria, vamos pra diretoria. O São Paulo no ano passado, ele tinha um time nota 5. O São Paulo, através da diretoria, reforçou o seu elenco, trazendo bons jogadores. Sim. E no começo do ano era considerado por muitos um time nota 7. Diretoria trouxe Lucas Prato, que pra mim foi a melhor contratação de 2017 do Brasil. Trouxe o Sidão, que todo mundo imaginava que fosse dar certo. Um abraço, César Maluco. Que substituiu o Jefferson. Sim. Trouxe Jusilei, que é muito bom de bola. Enfim, a diretoria fez a parte dela. Meu irmão, o Wellington Nem, todo mundo queria o Wellington Nem no começo do ano. Diretoria trouxe o cara. Ou seja, jogadores estão lá. Por que o São Paulo não está jogando? Porque está mal treinado. Repito, o time do São Paulo de 2016 chegou a uma semifinal de Libertadores. O time de 2016 era pior que o time de 2017. Tá bom, agora é o seguinte, como você fala que o time... Só tinha um gancho diferente. Como é que você fala que o time do São Paulo é mal treinado se você nunca foi assistir um treino do São Paulo Futebol Clube? Eu quero entender isso. Vou explicar. O treino é fechado. Então não dá pra falar que o time é mal treinado, Gui. Não dá pra falar isso, cara. Rogério Ceni, começo do ano, meu padrão vai ser sempre ofensivo. Vou jogar de forma ofensiva, perdendo ou ganhando. Só um minuto. Perdendo ou ganhando. Hoje o Rogério Ceni joga, seja em casa, seja fora, pra não perder. A postura do São Paulo contra o Esporte Clube Corinthians Paulista foi do time do Nacional, foi do Juventus, foi de qualquer time pequeno. Esse jogo. E o Galo? E o jogo do Atlético Mineiro? Ganhou? E contra o Esporte? Ganhou? Jogou melhor. Foi ofensivo. Contra o Esporte jogou melhor. Foi ofensivo. Eu vou falar um negócio pra você. Ou não? Tem uma parada dentro do jogo de futebol que chama gol. Se a bola não entra, irmão, não adianta você pegar e dar 10 bolas. Mas você tá fazendo uma análise. Peraí, você tá fazendo uma análise de resultado. Você tá fazendo uma análise de resultado. O Rogério Ceni não deu padrão até hoje pra esse time. Como não deu padrão, Gui? O São Paulo joga com zagueiros, padrão. Ora joga com 3 volantes. Mas isso aí é formação tática, não é padrão, é formação tática, cara. Mas quando você fica trocando. Um abraço pro Chiquinho da Eliana. Quando você fica trocando a formação, mostra que você não tem padrão e que você não tem sistema. O São Paulo não tem sistema de jogo, Capelanes. Não, eu discordo de você. Respeito, mas discordo. O Capelanes, assim, o Guipa, ele de uma certa forma, ele responsabiliza esse mau momento do São Paulo no Rogério Ceni, na pessoa do Rogério Ceni. Desde o começo. Você prefere, então, ou na sua visão, é uma culpa compartilhada? Óbvio que é uma culpa compartilhada, Romã. Ele acabou. Mas ele é o maior culpado. Ele acabou de falar o seguinte. Só lembrando, Capelanes, que às vezes uma mudança de treinador é uma mudança na vida do
do time. Ok, com certeza. Sabe o que me deixa preocupado? Desculpa, Imagina, fica à vontade. Sabe o que me deixa preocupado? O futuro do São Paulo me preocupa. Porque eu sinto que só se o Rogério Ceni pedir o boné, ele sai. A diretoria não tem culhão de mandar o Rogério Ceni embora. Isso me preocupa. Vamos deixar claro. O futuro do São Paulo é nebuloso, porque não tem diretor pulso firme que demitiu o Rogério Ceni. Não tem. Rogério Ceni só sai do São Paulo se pedir pra sair. Pô, eu acho que virou moda as pessoas criticarem o Rogério Ceni, virou até batido. Você vai em qualquer programa mas hoje, ele dá margem, gente, ele deixa dá eu explicar margem. uma coisa. O Rogério Ceni, ele carrega um fardo. E vamos deixar claro, isso aqui é minha opinião, tá? Ele carrega um fardo por ter sido e por ser um ídolo do São Paulo. Por dentro de campo, ele pouco dar oportunidade pros outros o criticarem. Porque foi um cara campeão de tudo, é um cara com uma identificação imensa com um dos maiores clubes do futebol mundial, perfeito? E agora, quando tem uma brecha, as pessoas, principalmente os caras que são críticos assíduos do Rogério Ceni, preferem ir com o pé no peito. Desculpa, eu prefiro Rogério esperar. Ceni começou a carreira dele de treinador juntamente com outras apostas aqui em São Paulo, como por exemplo o Carille. Tem ninguém aqui criticando. Futebol é dinâmico, Romã. Ninguém tá aqui criticando o Carille. Hoje tá em cima, às vezes tá embaixo, cara. Mas o São Paulo só tá embaixo, lindo. Espera, lindo. Cara, a gente tá na metade do semestre, o cara teve 6 meses de trabalho. Agora eu vou falar. Não vai falar no WhatsApp, não. Eu vou falar. Já espera. Não vai no WhatsApp, não. Não pode tirar essa trilha aí. Eu até babei. Eu vou cortar o microfone do Capelani. Não consegui falar. Liga lá, meu querido resenheiro. Ah, mano, o Marcotes também, velho. Não tem comando. Não tem comando em campo. Rogério Ceni é fraco. Rogério Ceni tá treinando com o nome dele. Ele é fraco. Sou Marcelo, de São Bernardo do Campo. Aí, Marcelão. Um abraço, Marcelo. Agora, deixa eu deixar. Vou tentar colocar minha opinião aqui. É o seguinte. Pra encerrar. Eu concordo que ele não esteja desenvolvendo um bom trabalho. Eu concordo que talvez a diretoria de São Paulo não tenha peito pra mandar o Rogério Ceni embora. Até porque o diretor de futebol hoje, o Pinotti, é grande amigo do Rogério e ele aposta no trabalho do treinador, porque é um cara inteligente, é um cara estudioso e é um cara que é bitolado. Ele é um cara doente por futebol. Só que no momento os resultados não estão chegando. Eu quero deixar claro o seguinte: aqui no futebol brasileiro é uma cultura imediata, uma cultura que tem que acontecer agora, não tem que ser imediatista, não pode esperar, é resultadista, você entendeu? O Fábio Carille, se acontecer no Campeonato Brasileiro, que é muita irregularidade, então, vamos esperar o quê? A próxima temporada? Perde, Romã. O Arsene Wenger ficou 10 anos no Arsenal até conseguir conquistar o então é isso. Então talvez, cara, seja bacana você aguardar um tempo com o Rogério Ceni, mesmo que esse ano já tenha ido pro vinagre. O ano já não tem Copa do Brasil, Sul-Americana, já perdeu o Paulista, agora tem o brasileiro, também não tá bem nas pernas. Bom, 20% do campeonato já se foi. Então vamos deixar claro, gente, que talvez Capri. Capri. Aguardar essa temporada finalizar pra chegar numa próxima com outra base, com outros jogadores, e eu entendo que as pessoas não estejam satisfeitas com o Rogério Ceni, mas se você for olhar o desempenho do São Paulo contra o Sport, contra o Atlético Mineiro, o próprio Galo não é cobrado, como é cobrado o São Paulo com um elenco muito maior. Não tem que ser cobrado. Atlético Mineiro tem a melhor campanha da Libertadores. E o campeonato brasileiro não pode ser cobrado? Foi campeão estadual. Nossa, é tão difícil, com o Roger Machado. Nossa, São Paulo diferente, Capelani. É diferente. Mas tem 2 times lá, aqui tem 4, 5, velho. Capela, você é meu parceiro, sabe disso, mas assim, é muito fácil o Capelanes vir aqui e dar uma de advogado do Rogério Ceni e falar assim, vamos pensar na próxima temporada. Eu, antes de ser jornalista, eu era torcedor. Mano, na moral, tio, você sabe quando que eu ia esperar um ano pro meu time jogar bola? Nunca. Então. Se eu fosse torcedor de São Paulo e não fosse jornalista hoje, eu já tava pedindo a cabeça do Rogério Ceni há 1000 anos. O torcedor tem que entender uma coisa: o Rogério Ceni foi um monstro em campo. Pra mim, o maior ídolo da história do São Paulo. Mas como técnico é fraco. O cara tem 6 meses no comando do São Paulo. Se a gente não tiver. Cara, você tem que ter um pouco de paciência. Mas até quando, hein? Talvez eu te fale quantos treinadores têm 6 meses de trabalho e quantos estão apresentando. Se não fosse o Rogério Ceni, já teria sido demitido, isso é óbvio. E eu concordo com você, seria demitido, mas não dá pra gente pegar um exemplo, por exemplo, do futebol europeu, que os caras ficam tanto tempo lá, sem ganhar nada, mas às vezes conseguem uma coisa, é diferente, mas não dá pra adotar esse tipo de cultura por aqui. Eu penso dessa maneira, então, mas é uma pena. Meus amigos, tristeza de um lado, alegria do outro. Sim, Palmeiras venceu, convenceu, daqui a pouquinho a gente fala. Esse é o Resenha Futebol e Humor. Resenha Futebol e Humor na Rádio Não posso falar o que eu falava. Resenha Futebol e Humor na Bandeirantes. Oferecimento NET, a banda larga da NET deixa todo mundo super poderoso. Assine já.
E Tenda Atacado, a sua economia tem endereço certo. Confira em tendaatacado.com.br. É melhor mudar o assunto, hein? Não, vamos falar o que eu fiz no fim de semana? Deixa eu mandar um abraço especial aí pro Ezequiel. Quem? Podólogo do time do Corinthians. Boa, Ezequiel. Baita profissional. Podólogo? Ele que cuida do olho de peixe no dedinho, velho. O que tem que fazer pra tirar? Meu, vai lá que o Ezequiel é seríssimo, meu. Tô usando, não, mano. Mano, eu sabia que eu tive um olho de peixe por 15 anos, mano. Nossa. 15 anos? 15 anos olho de peixe, mano. Aí sabe como que eu tirei, velho? Assim, não vou querer que as pessoas olhando pra vocês tem olho de porco, mas na moral, velho, a minha mãe, mano, já fez de tudo, velho, já foi no médico, já foi no diabo. Aí, velho, eu peguei uma vez, mano, você não tá ligado, eu peguei um alicate depois do banho, que é pra ele ficar mole, né? Eu comecei a cavucar, mano, e o bagulho sangrando, eu jogo os mortais, sangue no olho. Mano, eu peguei querosene e taquei dentro do pé. Não. Taquei dentro do pé, fiquei lá dentro do pé, tacando. Aí deu uma segurada, deu uma segregada, lá. Aí começou, mano, a reproduzir, o olho de peixe começou a virar uma baleia a hora, que eu falei, nossa, mano, o bagulho vai pegar meu pé inteiro. De repente, minha mãe pegou, tipo, um nitrogênio, aqueles bagulho de dentista, mano, enfiou bem na uretra e aí matou o bicho na raiz, mano. Saiu só o caule do bagulho. E aí eu tô inteirão, mano. Gente, tô indo. Tchau, pessoal, vambora. Na moral, qual é o problema? Meu, volta no Natal, hein? Pergunta aí, mano. Olho de peixe é uma desgraça, velho. Hoje eu tô lisinho. Gente. Buenas noites e hasta amanhã, hein? Eu não quero mais fazer isso. O que é isso aí? Tchau, falou. Valeu, capelão. Ai, meu Deus do céu. Eu mereço. Bom, promessa é dívida, atenção, torcedor palmeirense. E aí, meu querido Guilherme Palese, mais uma vez o Cuca consegue uma bela vitória, golaço do Bigode, 4-2 pra cima do Bahia, fora de casa. O Bahia que jogando em casa é embaçado, se não me falha a memória, tava invicto, mas mais uma vez o Palmeiras vai mostrando que sim, está encontrando o caminho certo da vitória. O Bahia tinha perdido um jogo só, né, em 2017 pro Vitória, mas um jogo X. O Cuca demora, mas consegue dar uma cara pra esse time do Palmeiras. Ano passado foi isso, esse ano mesma coisa. Palmeiras agora tá numa reta, numa crescente monstra aí. Com certeza vai brigar por todos os títulos do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro. Roger Guedes e o Keno foram muito bem ontem. Eu achei que o Palmeiras fez por onde o resultado, mas aquele pênalti lá foi meio mandrake. Pra mim não foi pênalti no Keno. Capelanes, concorda que o Cuca tá encontrando o caminho da vitória? Caminho da vitória, um time que vinha também de 3 tropeços ainda no Campeonato Brasileiro, que não conseguiu adotar uma cara porque tem vários desfalques, porque muda muito o time, e aí eu bato com aquela ideia do Rogério Ceni também. Por que quando é o Cuca que muda muito o time, que coloca Felipe Melo no banco, aí volta Thiago Santos, aí coloca Roger Guedes no banco, aí volta com o Roger Guedes. Mas ele acabou de chegar. Cara, desculpa. Não, acabou a discussão. É muito fácil. Não, falar. E acabou de chegar, o Rogério tá desde o início da temporada. É muito fácil falar. Eu acho que pode, vamos fazer um. Vamos. O que é isso? Oi? que não, liguei o GPS. Ah, tudo bem. Aí é Vamos fazer. O meu malvado favorito, que agora fala. Vamos fazer. É mesmo? É muito legal. Meu malvado favorito. Do Waze? É o Waze. Faz aí, mano. Meu, agora eu não sei. Vira a direita aí. Mas se eu quiser, eu também no meu tem? É só sei lá nas configurações, meu malvado favorito. Bem bacana, eu curto. Não sabia, velho. Eu tinha a Renata falando, vira a esquerda, na canhotinha. Eu tinha o... falava assim. Tio se fluir. Não, mano. Não, perdão. Entendi. Vamos lá. Daniel já teve, né? Alô, pessoal, vira a esquerda. Boa, João Paulo Capelanes, não dá pra comparar. Só pra terminar o raciocínio. Sim. Ficou bravo lá. Ter certeza, não é isso não. Você pode ter certeza que daqui 6 meses, quando a gente voltar a falar sobre isso, o Cuca vai ter um time titular e um time reserva. O Rogério Ceni, não dá pra fazer uma comparação com o Cuca. Ele tá 6 meses lá e ele não tem um time titular. Isso é muito preocupante. É bem diferente. Bom, eu acho que é o seguinte, gente, já deixei claro aqui minha opinião do Palmeiras, é chovendo molhado. O Palmeiras, ele tem elenco, o Palmeiras tem um belo de um time, e o Palmeiras vai brigar, sim, obviamente, por Campeonato Brasileiro e por Copa Libertadores da América. Se o Palmeiras não conquistar o Brasileirão, se for rebaixado, que se exploda. Os caras querem Libertadores da América, querem o título da Libertadores da América, querem o Mundial pra acabar de uma vez com essa palhaçada, porque torcedor fala que não tem 51 não vale, mas vale, palmeirense fica bravo. Então é o seguinte, vamos deixar claro o seguinte, o Cuca, ele é bom treinador? É óbvio que ele é bom treinador. Ele tem um belo de um elenco? Tem. Às vezes muito super valorizado.
por muita gente. Eu acho que você não tem que ficar supervalorizando o elenco, porque várias outras peças chegarão, e se você for comparar com os outros times e principalmente com os outros elencos do futebol brasileiro, o Palmeiras está muito superior. Você vê, por exemplo, o Dudu, a gente fala, nossa, o Palmeiras sem o Dudu vai ser uma várzea. Não. E não, né? Não, assim, vamos deixar claro, perdeu bastante, mas o Dudu é um jogador diferenciado, tem que voltar. Não, é bem-vindo, mas o time tá aí. Não, mas o Dudu é diferenciado. Só que assim, o Dudu perdendo, jogador o Palmeiras perdendo o Dudu não é tão discrepante, né, entre aspas, tecnicamente falando, contra, por exemplo, o Lucas Lima saindo do Santos. Ou o Corinthians agora sem Jadson. O Corinthians sem Jadson, aí você viu o Marquinhos Gabriel que não conseguiu andar, tava com um incômodo lá na perna esquerda contra o Coritiba, só que eu acho que o Palmeiras, ele tem sim peças de reposição, não a altura do Dudu, porque joga muita bola, mas caras que não fazem feio. É peteca. Que não, exatamente, é isso que tem que fazer. Por exemplo, o Santos perde o Renato, por exemplo. O Thiago Maia, que não joga a próxima rodada contra o Vitória no Barradão, sabe quem vai entrar? Quem? Leandro Donizete. Ou o Alisson. Você faz o quê? Você senta e chora. Você senta e chora. Você entendeu a minha posição? Deixa eu comentar um negocinho aqui. Fica à vontade. Muitos torcedores do Palmeiras, por conta de uma sequência de jogos ruins do Fernando Praz, criticaram o goleiro do Palmeiras. A gente não criticou aqui. Injusta, a gente não criticou aqui. Não, não sou ninguém idiota. da gente aqui. Eu sou idiota. O cara tem crédito. É profissional, batalhador. Monstro. O cara é monstro. E eu falei aqui, ó, o seguinte, o Jailson é bom, mas o Fernando Praz tem crédito, o Fernando Praz é bom, o Fernando Praz tá só no momento ruim, mas tem que dar oportunidade pro cara. Mais um jogo que o Fernando Praz fez defesas diferentes. Mais um jogo que o Fernando Praz colocou a bola debaixo do braço. O quê? E no primeiro gol? O que tem? O bate-rebate. Você tá louco, ele pegou umas 2 bolas absurdas, velho. Entendeu? O que eu falei no bloco passado, o pessoal tá me conectando na rede social, pode conectar à vontade. Cultura imediatista. Cultura imediata. O cara falhou 2 partidas, tira, não vale mais nada, é velho, do cotovelo zoado. Aí o cara vai, volta a jogar bem, ninguém lembra. É que você tá usando essa história da cultura imediatista, no caso do Rogério Ceni, que tá à frente do São Paulo desde a pré-temporada. Então não é imediatista. Eu acho. Imediatista é cobrar do Cuca, que acabou de assumir. Eu acho imediatista. Eu, por exemplo, eu acho que é uma cultura bacana como se faz no futebol europeu, não viciante, como por exemplo foi feito com o Arsenal, que vem de péssimas temporadas com o Arsene Wenger e renovaram por mais um ano com o Arsene Wenger. Não tô esperando que você deixe o cara 20 anos aqui, Guipa, mas pelo menos você dê mais tempo ao trabalho do cara, mais tranquilidade. O Rogério Ceni não tem tranquilidade pra trabalhar, seja no clube, com a torcida, com os próprios jogadores. É difícil, cara. Não tô protegendo o cara. Posso falar um negócio pra você? A profissão de técnico, irmão, ela tem que ser tratada por todos como uma profissão como qualquer outra. Não sei. Se você chega numa rádio, fica 6 meses fazendo lambança, o diretor não vai ter paciência com você, meu lindo. Não vai fazendo lambança, mas ele não está fazendo lambança. Não tá fazendo lambança, velho. Ele caiu de todos os campeonatos, Capelani. Vamos lá. Sai um programa daqui, coloca o nosso, 6 meses a gente só caindo no Ibope. Mas a gente tá fazendo o nosso. E aí? Tenta dar uma modificada. Que modificada, lindo? Tenta dar uma modificada. Não é rua, não é assim que funciona. Não é. Você sabe que não é. Você sabe que. Eu acho que não, cara. Então tá bom. Então beleza. Um outro profissional, o cara vai trabalhar numa empresa de TI, não consegue apresentar resultado, irmão, 3 meses ele tá na rua. Não é, velho, Guipa, mas você quer comparar uma coisa, você quer comparar. Não, mas você tá comparando uma profissão diferente, cara. Você tá comparando. Eu acho que a gente fazer esse tipo de paralelo nem vem ao caso, até porque o tempo urge e o Capelani já trouxe uma informação que o torcedor santista não gostou. Em relação ao próximo jogo, já a gente vai falar, esse é o Resenha Futebol e Humor. Não posso mais falar nisso. Resenha Futebol e Humor, na Rádio Bandeirantes. Resenha Futebol e Humor, na Bandeirantes. Oferecimento NET, a banda larga da NET deixa todo mundo super poderoso. Assine já. E Tenda Atacado, a sua economia tem endereço certo. Confira em tendaatacado.com.br. Muito bem, senhores, agora sim, estamos de volta. Hoje o programa tá quente, até durante o break o bicho tá pegando aqui em off. Ô, meu querido Guilherme Palese, vamos a notícia. É triste, mas tem gente que vai comemorar, né? Exatamente. O Lucão, segundo informações, não joga mais com a camisa do São Paulo e não tem proposta. É uma situação bem ruim pro jogador e boa pro torcedor são paulino, né, cara? Acho que não tem nenhum torcedor de São Paulo que não esteja feliz com todo o respeito ao Lucão. Eu fico triste, cara. Pô, jogador jovem, né? Cara, posso falar? Eu torço por pessoas. Eu já cansei de falar aqui, vou torcer sempre por pessoas. Seja no âmbito do futebol ou fora dele. Pessoas que fazem o bem. Você acha impossível ele ir pra outro clube e arrebentar? Eu não acho.
Cara, assim, pelo que ele demonstrou durante toda a carreira, tecnicamente ele é muito fraco. Eu não acredito, mas, por exemplo, o Casemiro saiu pela porta dos fundos. Então, perfeito? Aí, o Kaká saiu pela porta dos fundos do São Paulo e se tornou o melhor do mundo depois de acho que 2, 3 anos, entendeu? Então, e não acho que isso vai acontecer com o Lucão, porque tecnicamente, pelo que ele apresentou, ele não mostrou nada. O cara sente a pressão da cobrança, concordo, tá com a cabeça ruim. Concordo, talvez, cara. A gente não sabe, o futuro a Deus pertence, vai fazer o quê? Agora, eu fico admirado como jogadores e técnicos são rotulados por conta de nome, história e afins. Rogério Ceni, dá pra fazer um paralelo com o Lucão aqui e comparar o tanto de erros que o Rogério Ceni cometeu como técnico e o tanto de erros que o Lucão cometeu como jogador em 2017. Rogério Ceni, pra mim, errou em várias partidas, assim como o Lucão também errou em várias partidas. Hoje a gente fala da saída do Lucão com uma naturalidade danada. Ninguém defendendo o Lucão, falando assim, não, o Lucão, beleza, ele tem que ficar, ele tem que ter oportunidade. Não, mas Guipa, por causa da declaração, Guipa, por causa da declaração dele. Tá? Pelo desempenho técnico dentro de campo, mas pela declaração dele chutando o balde. Aí foi a hora pra tampar. Exatamente. Independentemente da declaração, tá? Eu sinto que, infelizmente, nós, imprensa, nós, pessoas que trabalham com o povo, jogador de futebol, enfim, nós somos rotulados muito pela nossa aparência, pela nossa história como profissional e pelas coisas que a gente já conquistou. O Lucão é um menino novo que tá começando fraco. Só que o que batem no Lucão é uma enormidade. O Rogério Ceni é um cara que é ídolo do São Paulo como jogador, como técnico, está começando assim como o Lucão. Isso. Só que ninguém bate no cara. Eu discordo do Capelanes. Pra mim, o Rogério Ceni, ele tinha que ser criticado muito mais do que ele é criticado. O que tem de advogado do Rogério Ceni por aí? Pode criticar, pode criticar à vontade. Caboclo, falou tudo. Chega de Rogério, E aí, aos pouquinhos, o Santos vai mostrando uma nova cara, empatou com a Ponte Preta 0-0. Era pra, na teoria, ter perdido, né? Porque aquele gol foi legal da equipe da Ponte Preta, o gol marcado contra pelo David Braz, só que o Santos jogou melhor. Mais uma vez, é aquela coisa que a gente também estava falando do São Paulo, jogou bem, mas perdeu. O Santos jogou bem, mas empatou contra a Ponte Preta, que é um time chato também. Fora de casa tá melhorando a macaca. Sobre o time do Santos, é inegável que o time do Santos é um bom time, mas não é um belo elenco. Eu sempre falei isso aqui, sempre fui muito criticado pelo Santista, só que se você for ver agora, próxima rodada, o Thiago Maia não joga. O Thiago Maia recebeu uma informação aqui, ó. Mês que vem, ó. Mês que vem. Pista. Porque o Santos tem aquela coisa. A gestão do Modesto Roma Júnior é elogiável, eu penso dessa maneira, porque ele já deixou claro que ele precisa vender um atleta, pelo menos no mês que vem, quando abre a janela europeia. A janela chinesa já foi aberta. A janela europeia ainda não. Vender um jogador para dar uma equilibrada nas finanças do clube. Seria espetacular. Obviamente por um preço bom, ainda mais por um jogador. O Zeca é um que pode sair fora, o Thiago Maia é outro que recebeu sondagens. Ano passado, falamos aqui, do Chelsea e do Paris Saint-Germain. Confirmado, ok? Agora o agente dele tá na Europa, vem numa possível proposta para chegar. Sobre esse próximo jogo contra o Vitória, jogo chato, Vitória vem embalado, venceu o Sport na Ilha do Retiro, só que o Santos pra mim tem mais time e vence o jogo. Agora, eu... terminei na trilha, hein? Você viu? Eu acompanhei de perto esses dois jogos, vi o time do Santos jogando nesses dois jogos e eu sempre admirei o Santos por jogar de forma ofensiva. E eu sinto que o Levir Coupe tá muito preocupado com o sistema defensivo e o Santos não tem jogado fino da bola, não tem jogado tá chegando, bonito. Né, não, mas eu sinto que ele tá muito preocupado com o sistema defensivo e o Santos tem horas que mais se defende do que ataca. Essa não é a postura do Santos. Talvez ele esteja arrumando a casinha de trás pra frente. Não sei, cara. Mas arrumar a casa por quê? Aí eu pergunto pra vocês, arrumar casa onde? Eu acho que o Santos não deveria ter saído. O Santos tem a melhor defesa da Copa Libertadores da América. É o único time ainda invicto. O Santos hoje ocupa a 4ª posição na classificação. Então, o Campeonato Brasileiro, ok, é a mesma situação do Palmeiras. O Santista, ele não tá nem aí pro Brasileirão, uma vez que ele tem o Campeonato da Libertadores pra ser disputado. Então, a verdade qual que é? Que é o time da Libertadores, assim como o palmeirense. Tem a melhor defesa da competição. Hoje, a defesa do Santos é a melhor da Sul-Americana. A melhor defesa sul-americana em números. Acho que em campo não mostra isso, mas em números, sim. Por que você vai ajustar de trás pra frente? Ajuste a frente, a defesa tá bem. Meus amigos, eu queria terminar esse programa fazendo aquela clássica rodada de palpite. De palpite? O Grêmio... Mas é na segunda, mano. Não, mas o Grêmio vai jogar valendo a liderança do campeonato. É lá, hein? Começa por você, João Paulo Capelanes. Palpite valendo a liderança do Campeonato Brasileiro. Esse jogo tá com cheiro de 0-0. 0-0. Pode cravar aí. Pode me cobrar amanhã.
Guilherme Palese. Cruzeiro ganha 1-0. Quem é, malandro? Olhando pra mim porque eu tô quieto, que eu nem falei hoje. Dorotinha. Cruzeiro. Cruzeiro e Grêmio. 2-1 Cruzeiro, mano. E você, mano? Molecote. Sou diferenciado, 1-0 Grêmio. Sou diferenciado. Eu vou de 2-0 Grêmio com o Carol Portalupe entrando pra comemorar em campo. Nossa, velho. Então vai ser 5-0 pro Grêmio. Que fase que ela vive, né? Ô, vocês viram que ela publicou lá a camisa do malandro? Douglas. E o malandro foi lá e comentou, velho. Nossa senhora. Já deu uma volta nessa bicicleta? Ah, mas óbvio. Já dúvida. Deixa eu mandar um abraço. Só eu mando um abraço aqui, meu. Pode mandar, Shazam. Não. Vai mandar ou eu? Não, deixa eu mandar um abraço. Quero agradecer primeiro a todos que estiveram lá em São Bernardo do Campo, Show Vamos Rir. Sucesso, hein? Sold out. Sucesso, hein? Sold out. Vocês viram lá ou não? Eu vi a foto. Eu vi a foto. Graças a Deus. Mas só você que não vai no show. Ganhando dinheiro arretado, né? Não tô não, Tá cara. cheio do dinheiro já, né, mano? Ei, trembão, hein? Viu, mas vocês precisam ir no show, tá? Mano. Oi? Precisa ir no show, tá? Eu vou colar. O próximo é em São Caetano. Deixa eu falar. A menina tá machucada. Pô. Saindo daqui, eu tô indo num leilão beneficente, inclusive eu vou ser o leiloeiro do jantar. Por isso você tá todo bonitão? Lógico, pro nosso querido Miguelzinho. Miguelzinho tem uma doença rara e a gente está promovendo esse leilão pro Miguelzinho. Legal. Vai ser muito bacana, a presença de César Filho, jogadores de futebol, tem muita coisa legal, prancha do Medina, roupas de artistas. Estamos indo pra lá no El Uruguaio, em Barueri. Então todo mundo que quiser participar, participe. Causa Nobre, parabéns, Emerson França, pelo sucesso do show, pela iniciativa dessa ação beneficente. Vamos torcer que muitas coisas boas aconteçam daqui em mais. E vão acontecer. Dito isso, amém. Acabou! Mas amanhã, a partir das 7h da noite, tem muito mais. Buenas noches e hasta mañana! Tchau, pessoal! Então, como é que vai ficar o negócio? Vocês vão pagar, daquele jeito. Acabou!